Olha, na verdade, para eu contar quando que nasce a Galeto, eu tenho que dar um passo para trás. Antes da Galeto existir, eu conheci uma pessoa, eu trabalhei em determinado escritório e eu comecei a aprender um pouquinho sobre pesquisas de documentos. E nessa época, nossa, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu tive que comprar um notebook, comprar uma impressora, que era o básico para começar. Eu lembro que eu fui até a casa dessa pessoa que me ensinou sobre esse comecinho de ônibus. E para mim o notebook era tanta novidade que eu fui no caminho, abrindo, passando pela serra, mexendo com o notebook, contando para as pessoas, enfim, porque era uma baita novidade. Nessa época também, a gente não tinha celular, não tinha telefone e eu usava o orelhão para ligar para cartório, para falar com o cliente, potencial cliente, porque nessa época, imagine, né? Se eu não tinha nada, imagine cliente, né? E quando eu ligava para eles, o ruim era o tec-tec do orelhão. Eu sei que muitas pessoas não sabem nem o que é orelhão, mas eu sou dessa fase e que bom, porque eu já falo rápido. Então eu tinha que prestar atenção no que eu ia falar para não ficar muito tec-tec, não acabar ficha, não acabar cartão, por aí vai. E eu passei por essa fase até que em determinado momento o Jorge chegou e nós constituímos a Galeto Dupla Cidadania. E daí nessa fase, com muito mais experiência, com celular, telefone, por aí vai, com mais bagagem, e o Jorge chegou para compor essa fase tão bonita que chega até hoje, né? Esse ano. Bem, em 2015, então, eu cheguei, né, para nós formarmos ou idealizarmos esse sonho, né? Esse desafio, né, que foi construir a empresa. O perrengue a Francine já tinha passado lá atrás, né? Então, lógico que estávamos juntos nesse perrengue, mas a Galeto veio de um sonho dela e de algo que ela acreditava e me colocou nesse barco, né? Então, eu saí do ramo onde eu trabalhava e vim somar junto com ela nesse sonho. Primeiro foi o convencimento, né, para trabalhar com ela, né? Porque eu estava de saída do trabalho, né? E nós tínhamos outros projetos e ela, né, me fez esse convite, né? Não, vamos trabalhar junto porque eu acho que vai dar certo. E vou ser sincero, isso levou algum tempo, algumas semanas, talvez aí um mês mais ou menos, para esse convencimento. E vou dizer que a gente definiu em um shopping almoçando, né? Só nós dois. E acertando alguns detalhes, né? Porque vamos colocar aí que ela sempre foi mais a parte que lançou a empresa, vendeu a empresa, vende o produto. E eu acabo, talvez por ser mais corporativo, desempenhando o trabalho administrativo em si. Quando nós começamos essa fase da empresa Galeto, nós já éramos casados, nós tínhamos 9 anos de casado, nós tínhamos a Sofia pequena, então tudo era novidade, né? A Sofia ver o pai trabalhando em home office em casa e eu tentando gerir essa nova empresa com ele chegando. E assim, orando, crendo que ele fosse permanecer nesse projeto, porque senão ia ser uma jornada individual. Mas ele permaneceu, né? Nessa época nós tínhamos 9 anos, hoje quem me conhece sabe que eu sou muito enrolada para data de casamento. Eu acho que ele está lá quase fazendo 18 anos por aí. Mas assim, tem dado certo. No comecinho, o primeiro desafio era a fase que o Jorge estava trabalhando nas empresas, né? No momento corporativo dele. Então eu tinha sempre uma lacuna. Então eu ia desde estacionamento de grandes empresas daqui de Sorocaba, entrava com o carro junto como se eu fosse uma funcionária e panfletava os carros. E assim, não era fácil, porque se as pessoas vissem, os vigias vissem que eu estava fazendo, eles já iam me tirar rapidamente. E eu recebia contatos, pessoas me ligando, perguntando sobre a empresa, só que eles pediam serviços que ainda eu não fazia. Então eu não estava antenada, poxa, eu posso melhorar, né? Mas eu queria vender só um determinado serviço, que é o que eu fazia na época, lá atrás, sem o Jorge. E também fazia porta de apartamento, descendo, andando porta por porta, baixando. Às vezes chegava à noite em casa, tá dando muito negócio, mas enfim, crendo. E eu tive frutos dessa fase em outro momento da vida. Ai, Francine, eu tenho um panfleto teu, não sei de que época, mas fui chamada no consulado. Então, assim, eu acredito muito que sementes a gente pode jogar. Por isso que é bom jogar semente boa, né? Porque uma hora vai colher. Bom, originalmente, né, tudo começou ali com a cidadania italiana, né?
E é lógico, né, que as outras iriam compor o trabalho, né, que hoje seria a portuguesa e espanhola. Então, o que a gente pode, vamos colocar assim, oferecer, e não prometer, mas oferecer de verdade para o nosso cliente que nós sempre vamos estar nos aperfeiçoando, né? Então, o ramo de cidadanias, né, que hoje se fala assim, ele é muito amplo e complexo. Então, assim, se você não se atualiza, algo vai ficar para trás. Então, isso a gente pode oferecer sempre para o cliente. Que o cliente vai chegar e vai encontrar, claro, um casal, uma família, sim, mas um casal interessado em entender o processo, entender a dificuldade dele e somar com ele até a gente concluir o processo, né? Então, as dúvidas, os questionamentos, eles vão vir, mas a ideia é sempre, né, que ele chegue até nós e que ele consiga o que ele almejou lá atrás, seja uma cidadania, seja basicamente um simples passaporte. Até mesmo porque muda muito os procedimentos, né? Então, uma família, ela não fica menos de 6 meses conosco. Então, até 2, 3 anos. O que eles contratam no começo, às vezes, existem mudanças no decorrer. E daí a gente acaba já nos atualizando. O slogan nosso é assim: a realização do seu sonho é a nossa maior conquista. Quando a gente foi escrever, que foi na fase que o Jorge chegou para agregar a empresa, a gente começou a buscar algumas palavras-chave, né? A realização do seu sonho, né? Porque o cliente chega com um sonho, é um baita clichê falar de sonho, mas é o que ele deseja, morar, estudar, intercâmbio, enfim, no exterior, né? É a nossa maior conquista, né? Então, a gente deseja conquistar isso com o cliente, né? E quando eu falo em conquista, para nós, a gente está falando também de ter uma vida de qualidade, de viajar e trazer novos conteúdos para os clientes. Então, a gente pensou em agregar isso, né? O que o cliente deseja e o que nós desejamos, né? Então, esse é o nosso slogan. Bom, nós sempre olhamos para o cliente também, nos espelhando, vendo a nossa família, né? Então, assim, trabalhar com o processo, com o sonho da outra pessoa, a gente sempre pensa no nosso lar, na nossa casa, nos nossos 2 filhos, né? Então, assim, atender um cliente, uma família, é sempre olhar para dentro de nós e perceber que ali também existe uma família que também está passando por N situações, veio atrás de nós para, vamos colocar entre aspas, resolver o problema dela. Então, a gente sempre não pensa apenas, vamos atender mais um cliente. Não, mas a gente sempre pensa que atrás ali do cliente ou ao lado vai ter uma família, vai ter alguém com histórias de crianças, dificuldades, doenças. A gente já acompanhou vários casos assim, né? Então, existe às vezes perdas familiares, impacta nossas vidas também, né? Então, quando o cliente vem para a Galeto, ele sabe que está contratando uma família e pensa na outra família, seria isso. Às vezes, acontece da gente pedir alguns determinados procedimentos para o cliente e ele não entende no momento. Mas, por mais que a gente explique, que a gente conte aonde vai chegar esse procedimento, esse pedido, às vezes não faz sentido para ele, mas isso é o que faz com que ele chegue no passaporte italiano, que seja concluído com êxito, ou todo o processo que ele almeja. Então, assim, é o nosso olhar nos detalhes. Para nós isso faz o nosso trabalho, né? É sonhar junto com o cliente. Então, aonde o cliente chega, nós chegamos. Então, assim, nós tivemos já N clientes, N, Z, Y, clientes que chegaram Alemanha, Japão, Dubai. Então, assim, não por chegar a esses lugares, mas porque esse era o objetivo deles e a gente chegou junto com eles. É uma vitória para nós, não só como empresa, mas como casal, como família, e saber que a gente participou da vida dele. E é por isso tudo que eu acredito no slogan, que nós criamos lá em 2015 e ele é vivo, no momento que nós estamos gravando esse vídeo. Que a realização do seu sonho é a nossa maior conquista, porque a gente consegue viver ao longo dos anos o que nós nos propomos lá atrás, né? Eu e o Jorge como casal, né? E a gente segue permanecendo e vendo isso nas famílias que passam por nós. Um casal buscando procurar e cuidar de outras famílias, de outros casais.